Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel aqui no canal Café do Setorista, para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians que vive momentos decisivos e polêmicos fora de campo em relação à sua política, momentos ruins dentro de campo, vem de derrota para o Red Bull Bragantino em casa por 2-1 e agora joga contra o Ceará às 19h30 na Arena Castelão. Vamos falar para vocês da escalação do Corinthians, falar do caso Elinho, falar do caso Andrei Sanches. Tem muita coisa para a gente falar. E dos reforços para o ataque, já que o ataque é o grande problema do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tudo isso agora para você nesse almoço com a Fiel, que está apenas começando. E aí, deixa o like, vamos embora falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians avança no mercado da bola em relação a reforços, porque o ataque é um grande problema do Corinthians. O Corinthians está sonhando com o Elinho, tá? A questão do Carlos Vinícius, é bom a gente ficar atento que a gente pode ter novidades essa semana, né? Porque no sentido pelo menos de se iniciar, né, uma negociação, porque até agora o que foi um jogador oferecido, que o staff do jogador teve o cuidado de oferecer o Carlos Vinícius com valores. Eu acho que são valores pelo momento do Corinthians. Olha o que vai acontecer quarta-feira, a escalação nossa. Acho que pelo momento do Corinthians dá pra gente arriscar um jogador, né, que não é nenhum veterano, tem 10 anos aí de Europa, de grandes clubes da Europa, inclusive, Benfica, Tottenham, né, enfim, estava no Fulham. É um jogador interessante para uma posição de centroavante, que o Yuri pode sair a qualquer momento. Se não sair no meio do ano, vai sair no final do ano, e pelo menos você já tem um cara ali que tem condições de chegar e assumir a posição. E para reserva também, pô, baita nome para reserva. O Corinthians tem que ter grandes nomes na reserva. O Corinthians foi campeão em 2012, tinha Douglas na reserva, né, tinha grandes jogadores na reserva. Então o Lee Edson era reserva na Libertadores, praticamente, né, o William Bigode, Douglas, enfim, você quer ser campeão, você tem que ter um bom banco, não tem jeito. Basta ver o que, de novo, repito, que vai acontecer na quarta-feira, a nossa questão envolvendo a escalação, tá? Então posso, né, falar para vocês aí que, né, vai ocorrer aí um contato e quem sabe as negociações com o Carlos Vinícius podem avançar. Tudo porque o Corinthians não marcou gol e o ataque tá terrível, velho. Ó, lembra que eu falei lá que o seu Jorge ia dar aquela força pra gente? Sempre, né? O seu Jorge virou agora o homem dos números aqui do canal. Olha só como é que anda a situação do Corinthians em relação a gols, gente. A situação é tenebrosa, tá? No período do Dorival Júnior, o Corinthians tem 12 gols. O Yuri Alberto marcou 5, tá, desses gols. Então, ó, 5 do Yuri Alberto, com 2 do Kaká 7, com 1 do Hector 8, 1 do Coronado 9, 1 do Memphis 10, 1 do Bidu 11 e 1 do Bidon 12, tá? São 12 gols marcados o Corinthians tem aí na temporada sob o comando do técnico Dorival Júnior. Agora, o grande problema, tá? O grande problema, né, dessa questão aí envolvendo os gols marcados, tá? Que eu quero passar para vocês, né? Está referente aí ao último minuto, o último jogo que um atacante marcou um gol pelo Corinthians. Olha só, aconteceu, ó, o Bidon, ó, nos últimos 5 jogos, tá? Nos últimos 5 jogos do Corinthians, Bragantino, Grêmio, Vitória, Huracan e Atlético Mineiro, tá? Nos últimos 5 jogos foi o Bidon e o Kaká que marcaram os gols do Corinthians. O Bidon no empate com o Grêmio 1-1 e o Kaká na derrota para o Bragantino 2-1. Nos últimos 5 jogos, não teve atacante marcando um gol. Sabe quando foi a última vez que um atacante marcou gol? Foi o Yuri. Tá? Por isso que o Dorival falou dele na coletiva. Corinthians 1-0, Novo Horizontino. Sabe quando foi isso? Em maio. Nós já estamos chegando em agosto, estamos na metade de julho. Em maio foi a última vez que um atacante marcou gol pelo Corinthians, tá? Ó, Yuri Alberto, no dia 21 de maio. No dia 21 de maio. Olha que vergonha, tá? Agora, você quer outra coisa? Romero nem aparece nessa lista, né? Thales muito menos. Enfim, você quer saber a última vez que o Memphis marcou um gol? No dia 6 de maio, pela Sul-Americana contra o América de Cali, 1-1. 6 de maio, gente, 6 de maio, você tem noção? Então, olha só, a última vez que o Corinthians marcou um gol foi um atacante marcou um gol foi no dia 21 de maio, o Yuri contra o Novo Horizontino, tá? 21, e a última vez que o Memphis marcou no dia 6. Nos últimos 5 jogos, os atacantes do Corinthians não marcaram gols. Olha que situação tenebrosa que vive o Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha só que situação lamentável, dramática em relação ao ataque, tá? E para piorar, né, o nosso querido Memphis toma um cartão que ele pediu para tomar, um cartão idiota, né, para não falar que forçou, né?
E o Romero também toma um cartão. Então, os dois atacantes, né, parabéns, estão, né, suspensos. Hora boa para ficar suspenso. Sabe que os caras não conseguem pensar um negócio desse? Né? O Memphis foi muito ridículo. Tomar esse cartão foi muito ridículo, né, o Memphis, porque ele não tá vendo a situação do Corinthians. E agora o Corinthians tem pro ataque aí 4 opções. Tá? Vamos lá. Thales e Héctor Hernandes, né? E tem também as opções de Guinegão e Kaique. 2 jovens ou os 2 mais experientes. Meu amigo, eu não sei o que é pior. O Kaique, pra mim, tinha que ser titular. Já começava como titular, mas não vai. Pelo jeito, não vai, né? Agora, por exemplo, se a gente entrar com Thales e Héctor, sério, o ataque do Ceará, que é o nosso ex-ataque, Pedro Raul e Pedro Henrique, é melhor que esse ataque Héctor e Thales, na minha opinião. Pedro Henrique e Pedro Raul é melhor que Thales e Héctor. Dá uma boa enquete, hein? Uma boa enquete. O que você acha disso? Hein? Fala pra mim aí o que você acha. Enfim, né, velho? Mas eu acho que o Pedro Raul não vai jogar porque tá suspenso, tá? Se não me engano, tá suspenso. Aí ia ter que pagar aquela multa, né? Também foi coincidência, né? Foi coincidência, né? Enfim. Pra gente, melhor, né? Porque seria vergonhoso, né? O Corinthians perder no Ceará com um gol do Pedro Raul. Então, melhor que ele não jogue mesmo, tá? Eu acredito que o Dorival vai no modo segurança, que é a grande crítica que eu faço a ele. Ele só vai no modo segurança. Isso é lamentável, né? Em relação ao Dorival Júnior. Lamentável o modo de segurança dele. Ele tinha que ir com o Kaique, pelo menos, tá? O Guinegão realmente não tem muita qualidade, mas o Héctor também não. Situação difícil, velho. É só no mercado que vai resolver, tá? Buscando um atacante de beirada, né? Além do Carlos Vinícius, o Corinthians ainda tem o Elinho, né? A ideia é fazer uma proposta para comprar parte dos direitos, só que é um jogador caríssimo. Eu acho que o Corinthians está perdendo tempo com o Elinho, né? Melhor dar uma atenção, sei lá, dar uma atenção então pro Vitinho, né? Que também aí foi colocado na mesa o nome dele. O staff do Vitinho alega, né, que foi, né, o Corinthians procurou em outros clubes, eles não precisaram fazer esse movimento, estão até felizes com a procura do Corinthians. No Corinthians se diz que ele foi oferecido. Enfim, eu ainda prefiro, né, ainda acreditar que o Vitinho poderia até pintar como uma opção, porque, meu amigo, não tem nada, velho. Não tem nada. Se a gente ficar enrolando aí para tentar contratar o Elinho, um cara que o Toluca pagou 15 milhões de dólares, é uma situação complicada, velho. Como é que vai contratar um cara desse? Hein? Por empréstimo não rolou. Enfim, então a gente poderia, imagine se, né, fechar essa janela com 2 reforços, Elinho e Carlos Vinícius. Seria ótimo. Acho que os 2 já ajudaria muito. Mas não sei se isso vai rolar e o Corinthians continua com esse problema sério, seríssimo aí, né? Na questão dos gols e do ataque, tá? Em relação ao time que pode entrar em campo contra o Ceará, 19h30 na Arena Castelão, Hugo Souza no gol, Mateuzinho, ministro da Educação, Gustavo Henrique e Bidu, que incrivelmente ganhou a posição de Fabrício Anchileri, né? Então o Bidu deve ser o lateral. No meio campo, Ranieri, José Martínez e o Carrídio e o Garro. Na frente, Thales e Héctor Hernandes. Tem a volta do Bidon, tá? Então o Bidon pode aí, né, disputar uma posição com o José Martínez, que para mim fez uma partida ridícula, né? Só tentou as suas confusões lá, enfim, e acabou também não ajudando muito, tá? Então tem essa questão também. Vai deixando o like aqui, gente, tá? Vai deixando o likezão aí, se inscreva no canal, tá? Importante aí pra você, ó. Deixa o like, inscreva-se no canal, me ajuda, velho, me ajuda, tá? Me ajuda, que é muito importante aí. Se não são vocês, eu tô morto, entendeu? Então, conto muito sempre com vocês aí, pra gente que faz esse trabalho imparcial, é mais difícil ainda, tá? É mais difícil ainda. Então, esse, né, o time do Corinthians, tá? O time do Corinthians aí, que vai, né, estar em campo aí contra o Ceará. Acredito que seja esse, né, o time, tá? Uma informação que eu acho que vale a pena, né, eu passar para vocês, tá? Primeiro, o comitê da CBF diz que o pênalti polêmico contra o Corinthians foi bem marcado. Pelo amor de Deus, acabou o futebol, né, velho? O comitê consultivo de especialista de nada, internacionais da CBF, avaliou que o pênalti marcado contra o Corinthians no jogo contra o Bragantino foi marcado corretamente, né? Olha só que vergonha, né, gente? Que vergonhoso isso, né, velho? Como é que pode, né, uma barbaridade dessa, né, velho? Não dá pra entender, né? O comitê emitiu parecer técnico corroborando a decisão do árbitro Bruno Arleu de Araújo. Os integrantes do grupo se reuniram ontem, um bando de Zé Ruela, virtualmente, um bando de comédia, e deliberaram sobre o lance, um bando de sem noção, que ocorreu aos 25 minutos do primeiro tempo, um bando de comédia, um bando de burros. Enfim, segundo a avaliação, o zagueiro Kaká não alcançou a bola e obstruiu a passagem do Vinicinho. Tá bom. Para eles, o movimento da perna do defensor e o local de contato, na altura do ombro do atacante, evidenciam a penalidade. Sim, ele foi imprudente, ele foi o Kaká, né, sujeito a chuvas e trovoadas, mas desculpa, tá? Desculpa que não faz sentido. O Corinthians fez a reclamação formal, a gente trouxe com exclusividade no almoço com a Fiel de ontem.
uma barbaridade, tá? Uma barbaridade, né? Esse pênalti marcado e uma barbaridade. Os especialistas de nada, vocês são especialistas de nada, vocês não entendem nada, tá? Deixa eu parar por aqui, senão vai ficar pior, entendeu? Agora, o que eu queria passar mesmo para vocês que é uma matéria da Lívia Camilo no UOL hoje, depois você pode ler lá, que diz: Corinthians estuda rescindir com a operadora de camarote por erro na facial. Né, o Corinthians quer romper o contrato com a administradora do Fielzone, camarote da Neoquímica Arena, tá? A diretoria ficou incomodada com os problemas no sistema de biometria facial da Soccer Hospitality, né? Operadora da Fielzone, tá? A empresa conta com 2 espaços na arena, inclusive com uma choperia. Na partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino, a taxa de problemas foi inferior a 0,5% no reconhecimento facial, né? Foi até bom para o primeiro jogo, né? Ao todo, 34.211 torcedores compareceram à Neoquímica Arena, tá? Foi o primeiro jogo aí da biometria. A matéria da Lívia apura que metade da porcentagem de erro, né, cerca de 0,2%, foi na entrada do Fielzone. Então, olha só, foi uma porcentagem pequena, né, por ser o primeiro jogo, e o Fielzone conseguiu, né, metade dos problemas foi do Fielzone. Parabéns, Fielzone, tá? As catracas do camarote usam uma tecnologia diferente da utilizada no próprio Corinthians, que está errado. Para mim, os camarotes tem que ser tudo padrão, essas catracas. Não dá. Por que lá tem que ser diferente, né? Diante das reclamações e da repercussão negativa, a gestão interina estuda a rescisão do contrato. O clube entende que a operadora não tem conseguido acompanhar a implementação da nova tecnologia, tá? Por meio das redes sociais, o Leonardo Rizzo, né, que é o CEO aí da Soccer Hospitality, né, lá do camarote, criticou a implementação da biometria facial. Ele não quer. O empresário publicou a nota nos stories do próprio Instagram, tá? Diz assim: alguém precisa tirar esse decreto. Reconhecimento facial no papel é perfeito. Na prática dá problema em todos os estádios. Ok para evitar o cambismo, mas não funciona. Hoje estamos enfrentando problemas novamente pelo Brasil, não temos tecnologia para isso. Nos Estados Unidos, a meca do entretenimento, não existe isso. Diz o Rizzo aí do camarote Fielzone. Lembrando que o camarote Fielzone, a matéria lembra aqui, né, que chegou a ter uma dívida milionária com o Corinthians, né, os atrasos se arrastam desde 2023, seguindo ao longo dos primeiros meses da gestão do Augusto Melo. Após uma confissão de dívida, a empresa, né, começou a pagar os débitos aí de forma parcelados, né? E durante o período da dívida ativa, a choperia Fielzone, no 4º andar do estádio, recebia aproximadamente 700 ingressos a mais no setor oeste inferior em partidas desde o ano passado, 300 a mais do previsto em contrato, beneficiado pela gestão Augusto, segundo matéria do UOL, tá? Da Lívia Camilo. Com a mudança da gestão, o Fielzone voltou a receber os 500 ingressos que são vendidos em média por valores superiores a 750, né? Então tá aí, o Fielzone reclama, né, o CEO do Fielzone, mas tem que lembrar que a biometria é o primeiro jogo com a nova regulamentação da Lei Geral do Esporte, que obriga a biometria em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas. Não tem o que reclamar, tem que encarar a realidade, tá certo? E aí, Fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. CBF divulga parecer técnico e confirma pênalti polêmico contra o Corinthians. A CBF divulgou nesta terça-feira o parecer técnico sobre o pênalti marcado para o Bragantino contra o Corinthians. Em reunião virtual, o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais avaliou o lance e confirmou a decisão do árbitro Bruno Arleu. Segundo o documento, houve pênalti, porque o defensor do Corinthians obstruiu a passagem do atacante, adversário dentro da área. O parecer aponta que o zagueiro não alcançou a bola e houve contato claro na altura do ombro do atleta do Bragantino. E aí, Fiel, o que vocês acham disso? Deixe seu comentário. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.